Oi, pessoal! Tudo certinho com vocês? E aí, quem está preparado para a nossa live de hoje, para se tornar um pouco mais objetivo, conseguir ter contato com as pessoas sem ficar se enrolando, sem deixar elas boiando, sem saber o que você está explicando? Vamos falar sobre objetividade, um tema que vocês perguntam muito. Na semana passada nós falamos de clareza e agora vamos falar da objetividade, porque cada uma delas tem uma função na sua comunicação e hoje nós vamos saber. Como sempre, eu vou esperar o pessoal ir entrando, ir se organizando, se preparando para a live. Aguardamos aí uns 2 minutinhos e eu já inicio com o tema de hoje. E se prepare aí que tem checklist hoje para vocês. Prepara para tirar print. Lembrando sempre em cada live que você está confortável aqui, nós somos parceiros de caminhada, eu estou aqui para te ajudar, então aproveita essa casa, aproveita as ferramentas que tem aqui, pode deixar o seu comentário, pode também deixar o seu coraçãozinho se algo que eu falei foi importante para você, fez a diferença, te ajudou de alguma forma. E também você pode compartilhar essa live com os seus amigos. Chama o seu amigo agora para participar da live clicando no aviãozinho, que no meu celular é aqui embaixo, não sei no seu, procura um aviãozinho aí, clica nele e compartilha com os seus amigos essa live, para que se eles também têm esse problema, não conseguem ser objetivos, eles vençam isso hoje através de cada passo que eu vou trazer para vocês através do checklist. Vamos lá? Mais um minutinho e nós começamos. Vamos chegando, cheguem aí na nossa live. Nós vamos falar sobre esse tema bem importante. Semana passada eu falei sobre clareza, como se expressar de forma clara, com clareza. E você entendeu bem o que é a clareza. A clareza é não deixar o outro no escuro. Já diz a própria palavra, não deixar o outro no escuro, é fazer com que ele enxergue aquilo que você diz. E a objetividade faz parte, complementa a clareza, é por isso que nós vemos elas sempre juntas nas perguntas, sempre juntas nas explicações, porque elas se complementam, elas são sinônimos, mas cada uma delas tem uma tarefa assim específica e eu vou mostrar hoje para vocês qual é essa tarefa que a clareza tem e que a objetividade tem e que faz diferença para as pessoas te entenderem, para você não precisar ficar ali se explicando, tentando enrolar um pouco mais e ninguém te entende, ninguém sabe, você se embola todo nas palavras. Deu? 20 horas e 6 minutos, vamos começar a live de hoje sobre como se expressar de forma objetiva. E como eu sempre gosto de falar aqui, como eu sempre gosto de frisar, as palavras, elas nos dão um bom significado, um bom norte daquilo que nós queremos entender, daquilo que é difícil para nós compreender. E é através das palavras que eu sempre procuro começar as nossas lives, te mostrar o significado da palavra para abrir a sua mente e você já começar a enxergar o que é isso, o que é ser objetivo. Porque, na verdade, nós temos, às vezes, uma visão de objetividade que não é a objetividade em si, que não é o ser objetivo. Por isso, primeiro você precisa entender o que é ser objetivo para saber quais os passos que você vai tomar para chegar no ponto, para chegar no lugar em que você quer. E essa é a ideia de começar com os significados. Mas hoje, eu quero te fazer, antes de começar com os significados, eu quero que você, aí onde você está, provavelmente na sua frente, seja no sofá, seja na frente do computador, procura aí pela sua frente um objeto. Qualquer objeto. Pode ser uma caneta, pode ser uma agenda, pode ser o porta-canetas, pode ser um clips, que é algo bem pequenininho. Qualquer objeto que você tenha na sua frente, eu quero que você pegue esse objeto. Pegue o objeto que sair e olhe bem para ele. Pega esse objeto e olha bem para ele. Eu vou pegar a caixinha dos meus fones de ouvido aqui. Peguei a caixinha. Pega esse objeto na sua mão. Você consegue senti-lo, não consegue? É possível você sentir, é possível você segurar o objeto
é possível você olhar o objeto. É possível ver esse objeto na sua frente, ele está à sua frente. É possível olhar, é possível alcançá-lo, porque ele está aqui na palma da minha mão, não é? Assim, eu quero fazer você entender o que é a objetividade. Olhando esse objeto na palma da sua mão, sentindo ele, percebendo que ele está à sua frente e que ele é possível de alcançar. Qual a relação que isso tem? Vamos passo a passo para você entender aqui. Começando primeiro pela origem. Vamos começar pela origem? Objetividade não é a palavra em si. A palavra principal que a gente chama na língua portuguesa de radical, a palavra principal é objeto. É dela que vem a palavra objetividade. E é por isso que eu pedi para você pegar um objeto, olhar e perceber o quanto ele é alcançável, o quanto ele é tocável. O objeto ele pode ser material, pode ser mental ou pode ser físico. Como isso, professora Andressa? Como que o objeto pode ser material? Material nós acabamos de ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu consigo pegar. Pode ser mental, porque pode ser algo que a gente idealiza. E assim nós já vamos para uma outra palavra que depois eu vou mostrar para você. Algo que a gente mentaliza, que a gente idealiza esse objeto. Nossa, eu sonho, eu quero andar de avião. Eu sonho, eu quero ir para as Maldivas. Eu sonho, eu quero ir na Disney, dar um abraço no Mickey. O objeto ele também pode ser mental. E ele também pode ser físico, pois ele também pode ser os sentimentos. Meu sentimento pode ser um objeto, e isso vai muito dentro da filosofia, mas não vou entrar nessa parte difícil aqui, porque não é minha área. Mas ele também pode ser físico através dos nossos sentimentos. E é da palavra objeto que veio uma outra muito importante para o nosso passo a passo aqui dessa aula, que é a palavra objetivo. De objeto nós temos objetivo, porque as palavras na língua portuguesa elas têm derivação, ou seja, elas vêm de outras. Elas vão sendo complementadas por outras. E objetivo quer dizer alcançar, propósito ou destino. Um objetivo é algo que nós desejamos, que nós queremos alcançar, ou um destino que nós temos, para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos de vida, o que eu quero conquistar, o que eu quero alcançar, qual é o meu propósito de vida, é ajudar pessoas, é ser alguém melhor, é ser um bom empresário, é ser um bom atleta, qual é o meu objetivo de vida, é ajudar a minha família? Nós temos objetivos e esses objetivos são possíveis de alcançar. Eles nos levam a um propósito, a um destino. É isso que essa palavra quer dizer. E de todas essas palavras, nós então temos a derivação da objetividade. Mas o que a objetividade tem a ver com todas as outras? De que delas se derivam? Objetividade quer dizer direto, sem perder tempo. Deixa eu até tirar aqui, que estava tampando a minha leitura. Direto, sem perder tempo, colocar à frente, apresentar, ou seja, alcançar, que é alcançável, que é tocável, que é mentalizável, que se pode chegar nele como um objetivo, sem perder tempo, de forma direta, sem intervenções. É daí que vem a palavra objetividade, dessas duas, que vieram também do latim. A maior parte das palavras da língua portuguesa vieram do latim, e no latim essa palavra tem esse significado, o significado de colocar algo à frente. Ser objetivo é você apresentar, colocar as suas ideias à frente para outra pessoa, sem perder tempo e de forma alcançável, de uma forma que ela consiga alcançar as suas ideias, que elas sejam possíveis para ela, porque o impossível ele não pode ser um objetivo, e a gente aprende isso quando organiza o nosso ano, por exemplo, que a gente fala ali sobre produtividade, a galera fala muito hoje sobre produtividade, e a produtividade tem essa organização de metas, de tempo, de datas, e quando você organiza as metas, você sabe que elas precisam ser alcançáveis, porque objetivos, como diz o significado da palavra, são alcançáveis. Para você ter objetividade, para você ser uma pessoa objetiva,
O que você fala, suas ideias precisam ser alcançáveis para o seu ouvinte. Ele precisa entender, elas precisam abrir a mente dele e fazer com que ele as alcance, com que ele consiga chegar mais perto delas, consiga compreendê-las da melhor forma possível, de uma forma até tocável, como é o objeto. E aí eu tiro para nós a primeira frase dessa aula. Deixa eu puxar aqui, que eu puxei o slide errado, capaz. Que é a comparação entre a aula passada, em que nós falamos sobre clareza, e a aula de hoje, em que nós vamos falar sobre ser objetivo. Ser claro, como eu mencionei na quinta passada, é ajudar a enxergar. Clareza é luz, é sair da escuridão, é ajudar o outro a enxergar, a ver a sua ideia. O objetivo é ajudar a alcançar a sua ideia. Viu como eles, mesmo sendo sinônimos, têm uma função diferente na sua comunicação? A clareza que você tem ajuda o outro a enxergar a sua ideia. A objetividade ajuda ele a alcançar a sua ideia, a fazer dela algo possível, algo real para a vida dele. Agora sim nós vamos para a primeira frase que eu trago aqui e é a primeira conclusão que nós chegamos de toda essa análise. É a objetividade que ajuda o público a alcançar a sua transformação. Como nós vimos, objetividade é algo que pode ser alcançável. É ajudar o outro a entender a sua ideia e perceber que a sua ideia é possível, de uma forma muito clara, de uma forma muito aberta. E isso ajuda o seu público a alcançar a sua transformação, a chegar até ela, a realmente mudar de vida. É por isso que as pessoas gostam de passo a passo, de checklist, porque essas informações bem objetivas é o que fazem com que elas alcancem a transformação. É o que faz com que elas cheguem no objetivo que elas têm, no lugar que elas desejam. É alcançar aquilo que você propõe, um benefício que você propõe. E é através da objetividade que isso é real, que isso é possível, dos passo a passo. Se você ficar só se explicando, se você ficar só contando histórias, também não chega a lugar nenhum e não faz a mudança. Quem faz a mudança é a sua objetividade. É você chegar para o público e dizer para ele com firmeza, com posicionamento. Você precisa disso, de A, B e C para chegar até aqui, para chegar onde eu cheguei. E a objetividade, ela também tem, se nós formos pegar aí o significado dela, como ela se mostra dentro da comunicação, ela reflete também essas 4 palavras: a transparência, a segurança, a firmeza e o posicionamento. Ou seja, ser objetivo é ser transparente. Você não fica escondendo os temas, você não fica escondendo. Eu poderia vir aqui e esconder muito do meu conhecimento, muito do que eu sei, do que eu já estudei, mas não, eu sempre trago tudo de uma forma muito transparente, porque é essa objetividade que ajuda você a entender e a trilhar os passos. Você ser transparente é perceber que uma pessoa quando mente, é um exemplo muito prático, uma pessoa quando mente, como que ela faz quando ela vai mentir? Ela não chega pra você direto e conta mentira. Se você perceber um mentiroso, ele sempre faz um enredo, ele enrola, ele vai levando você naquela mentira, vai fazendo você viajar na mentira. Por isso que quando a pessoa ela é objetiva, ela é transparente, ela não enrola você na mentira. Ela não faz você ficar naquela situação, naquele caminho, não. Ela é muito real, ela é muito verdadeira, ela é muito íntegra. Olha, se você fizer isso, você vai chegar até isso. Não tem letra miúda aqui, não tem enganação aqui. Assim é a vida. E esse é o Mike, pra quem não conhece, que é o meu cachorrinho, se vocês estão ouvindo o latidinho dele aí. É porque ele sempre aparece em todas as nossas lives, se você quer conhecê-lo. De vez em quando ele aparece nos stories e ele sempre dá o ar da graça dele nas lives. Mas prosseguindo, depois segurança, a pessoa que consegue ser objetiva, que consegue levar ao alcançável, ela é muito segura do que diz. E eu já puxo lá pro posicionamento, ela é segura, firme
e tem um posicionamento. Ela não se importa se a outra pessoa vai concordar ou não vai concordar com ela. Ela está muito firme no que ela acredita, na ideia em que ela acredita. Por isso, ela não precisa voltar atrás, ela não precisa inventar, ela não precisa criar histórias. Ela é muito direta ao falar, porque sim, ela tem segurança, tem firmeza e tem posicionamento no que crê, no que pra ela faz sentido. Então ela não precisa enrolar você, olha, isso é o que eu acredito, se você não acredita, tudo bem, esse é um direito seu. Mas olha que, graças a isso, eu cheguei do ponto A até o ponto B. E ela vai ter bons argumentos, argumentos muito firmes, vem da firmeza, para te levar a compreender que, sim, o que ela fala foi muito bem estudado, organizado, pesquisado. É por isso que ela consegue ser direta naquilo que ela diz. Ela não precisa inventar, ela não precisa criar histórias. E eu vou dar uma hidratada na minha garganta aqui, porque senão daqui a pouco eu fico rouca. Vale aqui sempre falar o que eu falo nas lives, não tenha medo de parar quando você vai falar em público para beber água e para respirar. Respire entre as frases, isso vai ajudar você a não perder a voz, a cuidar do seu tom de voz, da sua garganta. Tomar água é sempre importante para você estar hidratado, não ficar rouco, não ter problemas mais tarde com a sua voz e cuidar do seu tom também, não falar, não tentar forçar e não tentar diminuir, falar muito baixinho, se não é o seu tom de voz, isso te prejudica. Voltando, ser objetivo é dizer o que precisa sem rodeios, sem ter medo. Quando nós falamos com rodeios, quando nós tentamos nos explicar? Em duas situações. Quando a pessoa mente, que eu acabei de falar aqui sobre isso, e quando a pessoa tem medos, quando ela tem alguma dificuldade, alguma situação que ela não consegue, ela se sente, e se eu disser isso e o outro não gostar? E se o outro não gostar de mim e eu ficar sem amigos e a pessoa não gostar de mim? Ou então, e se eu falar algo errado? A pessoa que tem medo de errar. Se eu falar algo errado, se eu falhar? E aí ela vai se enrolando. Aí é que ela começa a se enrolar, porque o medo vai levando ela a dar branco, a se esquecer do que ia falar, a não saber como se posicionar, a ter medo de se posicionar e talvez ser ofensiva ou o outro não gostar ou se sentir rejeitada pelo seu posicionamento. Por isso, o ser objetivo ele está assim também ligado à questão psicológica. Pessoas que se explicam demais, que têm a necessidade de estar sempre dizendo, olha, mas é porque isso, olha, eu não fui naquele lugar porque, assim, aconteceu tal coisa e aí não deu certo, aí aconteceu outra coisa e não deu certo e a pessoa enrola, enquanto às vezes era só ela dizer assim, não, eu não fui naquele lugar porque eu não quis, eu não tava com vontade. Mas a pessoa tem medo de dizer que não estava com vontade e ela enrola e diz que a mãe não deixou e diz que tinha uma amiga que ligou para fazer outra coisa e ela não conseguiu e ela vai envolvendo por medo, não porque ela não é objetiva, mas porque ela tem medos e ela não consegue se posicionar, muito mais por um fator psicológico. Isso também acontece, é um tema para uma live, para eu convidar uma das nossas psicos que já estiveram aqui e falarmos sobre isso, a dificuldade de se posicionar, porque ela acontece. Já vou deixar anotadinho aqui na minha agenda para não me esquecer desse tema que com certeza vai ser interessante. Vou escolher agora aqui, prosseguindo. A objetividade, ela evita mal entendidos. Ou seja, quando acontece um problema na sua empresa, que uma pessoa falou algo de um jeito, a outra não entendeu, aí conta, já vai passando, né, telefone sem fio, já vai passando para outro colega de trabalho e o outro já pensa mal daquela pessoa, ai, tá falando isso, olha só, e já vai passando, telefone sem fio, né? Como é que é essa brincadeira? Não sei se você já brincou, mas ela funciona assim, é uma frase, você fala uma frase para uma pessoa, tem uma fileira de outras pessoas e elas vão passando umas para as outras. Se você não fala a frase tal qual, se você não ouviu da forma certa, você vai passar algo errado. Você vai passar uma mensagem que não era a inicial.
totalmente diferente do que veio lá da primeira pessoa. Isso é um mal entendido. As pessoas vão passando conversas, vão passando ideias. Para se evitarem os mal entendidos, é importante que nós sejamos objetivos, que nós falemos aquilo que nós realmente sentimos. E eu geralmente cito o exemplo do casal. Quem tem marido, mulher, quem é casado aí, sabe muito bem que o exemplo de casal é assim. Por exemplo, o homem. Se você não fala para ele tudo de forma objetiva, ele não compreende. Mas nós mulheres, às vezes, com a nossa parte mais sentimental, temos dificuldade de falar tudo de uma forma bem objetiva. Nós vamos pensando que eles sentem, que eles veem, mas eles não veem. Isso é uma personalidade deles. Às vezes você vai ter que ser objetiva. Amor, leva o lixo lá embaixo, por favor. Arruma isso, por favor. Tem que ser objetivo, tem que falar, não dá pra fazerem, se você puder, olha só, se você puder levar aquele lixo alguma hora lá pra baixo, não leva mais, minha amiga, esquece que não leva mais o lixo. Você tem que dizer, amor, por favor, você pode levar o lixo lá pra baixo? E aí ele já vai levar, porque se a gente enrola, eles vão pensando que pode ser depois e tudo, e vai esquecendo. Assim é no nosso contato com as pessoas também. Seja objetivo para evitar um mal entendido, para evitar da pessoa pensar, mas você disse que era só mais um pouquinho. Ou você disse que dava para esperar, na verdade você não queria esperar, mas se expressou de uma forma que deu a entender que queria se expressar. O WhatsApp é o local, é o ponto de mal entendidos. Por quê? Porque se você não for bem objetivo na sua escrita, a pessoa pode entender outra questão totalmente diferente daquela que você falou. Você tem que ter muito cuidado quando escreve algo no WhatsApp, por isso que tem muita gente que gosta de usar áudio, mas o áudio também tem que ter cuidado para ser objetivo, porque áudio de 10 minutos tem gente que já não escuta, ou agora com a nova ferramenta põe ali no 2 vezes e põe rapidinho, também é perigoso, porque se você não consegue ouvir bem na velocidade 2 vezes, você pode entender algo diferente. Por isso, seja objetivo naquilo que você quer falar. Vá direto ao ponto. Faça da sua fala algo alcançável para quem ouve, algo possível para a pessoa que está te escutando. E objetividade, venho aí desmistificar uma ideia. Ela não é falar pouco, ok? Tem gente que pensa, ser objetivo, eu tenho que falar bem rápido. Tem que ser algo assim muito rápido, eu não posso enrolar muito, então tem que falar bem pouquinho. Não é isso, não é falar pouco, mas é falar o necessário para a compreensão do seu ouvinte, para que ele entenda. Os professores têm mais essa dificuldade de ser objetivos, porque nós sabemos o quanto é difícil ensinar pessoas. Levar pessoas por caminhos, por passo a passo. Não é fácil, cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa tem uma personalidade e às vezes o professor se torna repetitivo. Eu era assim, eu era uma pessoa bem repetitiva, que ficava sempre falando o mesmo e o meu marido às vezes dizia, amor, tu já explicou isso, né? Tenta ser mais sucinta, tenta ser mais rápida. Mas a questão não é você ser rápido ou você falar pouco. É falar aquilo que precisa para a pessoa visualizar o que você está dizendo, para ser tocável, para ser possível para ela de compreender, para que não cause confusão, para que não cause um mal-entendido, para que ela não fique perdida. É você ir ao ponto de uma forma aberta, de uma forma clara, como nós falamos na live da semana passada. A clareza e a objetividade devem andar juntas sempre, porque uma complementa a outra. A clareza ajuda o seu público a enxergar e a objetividade ajuda o seu público a alcançar a sua ideia. E agora, eu trouxe para nós o checklist da objetividade. Então prepara aí o print, que agora é a hora do print, de você deixar aí gravado, guardar, ou se quiser escrever, enfim, você que sabe a melhor forma, o que é mais fácil. Um passo a passo para você ser mais objetivo.
O que você precisa para ser mais objetivo? E talvez você vai pensar assim, a professora Andressa não está sendo objetiva, ela está sendo repetitiva, porque eu já assisti várias lives dessa e tem vários passos ali que ela já repetiu diversas vezes. É porque aqueles passos são os primordiais. E o que eu tenho percebido de vocês? Por mais que eu já tenha falado aqui sobre eles, eu percebo que vocês ainda não conseguiram desenvolvê-los. E isso é um tema para uma próxima live. Eu pegar cada passo separado e mostrar para vocês como chegar a cada um deles, como fazer cada um deles. Vai ficar aqui registrado, eu vou anotar cada um desses passos para a gente fazer lives com eles em forma separada, para eu te mostrar como eu faço, como é feito para você chegar até eles. Mas sim, há muitos pontos ali que são outros que já falei em diversas lives por aqui, mas eles são os primordiais, eles são os pontos básicos para você chegar no ponto, para você falar aquilo que precisa, para você ser aberto, para você ser luz para aquela pessoa, para ela entender, visualizar aquilo que você quer explicar. Vamos lá, prepara o print aí. E eu vou tentar dar uma viajada em cada um deles para você entender. Começando pelo nosso famoso, essa semana até teve quiz. Na terça-feira teve Flor do Lácio quiz com um prêmio. Eu dei de presente um dos meus roteiros que eu uso para falar em público para uma única pessoa que acertou. Só uma pessoa acertou as 5 questões do quiz. E uma delas é esse primeiro passo, que é o objetivo. Determinar um objetivo, saber o que você quer ali com aquela fala, com aquilo que você está passando para o outro. Se você quer emocionar o outro, se você quer dar um aviso, uma informação, se você quer ensiná-lo a fazer alguma coisa, se você quer talvez transformar a vida dele, levar um benefício para ele, você tem que ter sempre, esse é o primeiro passo, determinar para que objetivo você está ali, o que você quer ali. Porque é através do objetivo que você não vai fugir do seu tema, que você não vai sair fora daquilo que está falando. Vai prosseguir sempre mentalizando qual é o meu objetivo aqui, qual é a minha ideia. Assim, quais palavras que eu tenho que usar. Se o meu objetivo é ensinar as pessoas, eu preciso trazer situações práticas, porque situações práticas são ensináveis. Eu acredito muito que as pessoas aprendem por experiência, por vivência, elas aprendem vivendo. E através disso, você sabendo que está ali com a intenção de ensinar, você precisa trazer experiências que ensinem. Você precisa trazer experiências que façam um aprendizado nelas, gerem um novo aprendizado nelas. Você está ali para emocionar? Bom, você vai ter que usar histórias para emocionar, uma dinâmica que emocione, palavras que façam a pessoa ficar emotiva, um vídeo que desperte a emoção. Assim você consegue ir no caminho certo. E ter um objetivo, como a gente já falou aqui, determinar o seu objetivo é o que torna a sua fala alcançável, possível de se conseguir, possível de transformar o seu ouvinte. Assim, tenha sempre qual é a minha intenção aqui, o que eu quero, e um exemplo que eu dou para vocês é a nossa apresentação. Quando você vai se apresentar, automaticamente você já mostra qual é o seu objetivo ali. Por exemplo, você vai falar para um grupo que é da sua mesma área. Eu vou falar para professores de português como eu. Eu já vou dizer para eles que eu tenho formação em língua portuguesa, uma pós em andamento. Vou falar dos meus cursos, daquilo que eu fiz para chegar até onde eu estou ali. Mas, se você vai falar para um público mais universal, você tem que cuidar na sua forma de apresentação. Você vai ter que se apresentar de uma forma que leve eles ao alcançável para eles, ao objetivo alcançável, ou seja, o que você faz, quem você é, você ajuda a quê? Por exemplo, eu sou a professora Andressa e ajudo pessoas comuns a se expressarem com confiança em palestras e apresentações. É isso que você vai falar, porque para eles não vai ser tão interessante a sua formação.
E o seu objetivo, com certeza, vai ser diferente, porque num você está falando para pessoas da sua área, apresentando para pessoas da sua área que querem saber a sua formação para um conhecimento técnico. No outro, você está falando de forma universal para pessoas que querem saber como que você pode me ajudar. O que você vai me ensinar? Que benefício você vai me trazer aqui? Veio fazer o que por mim? Isso tudo é questão de determinar o seu objetivo, de ter ele firme na sua mente para não fugir. O segundo passo é conhecer o seu público. E nós já falamos sobre isso aqui antes nesse exemplo. Saber quem é esse público, é um público da sua área? Você vai poder usar uma linguagem mais técnica com ele? Ou é um público mais universal, que você vai ter que tomar cuidado, vai ter que usar uma linguagem mais fácil para as pessoas. Cuidar para não usar gírias, regionalismos de onde você vive ali, que pode fazer com que aquela pessoa fique confusa. De repente ela é de outro estado, ela é de outra região, ela não vai entender as suas gírias, por isso a sua linguagem tem que ser muito mais universal. Ela precisa chegar, ser aberta e alcançável para todos os ouvintes. Conhecendo o público, você também sabe qual é a linguagem que ele entende melhor. Qual a linguagem que chega melhor para ele, que desperta mais o entendimento, a compreensão dele. Vai ser uma linguagem mais técnica, mais científica, mais emotiva, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais culta. Como vai ser essa linguagem? Você vai entender isso conhecendo essas pessoas, buscando uma forma de saber quem serão os meus espectadores, quem é esse público. E às vezes você pode lançar mão, quando você não consegue saber quem o público é antes, de perguntas com o pessoal que está ali na plateia. Faça perguntas para eles e você vai conhecendo aos poucos quem são aqueles mais animados, aqueles mais discretos, e vai entendendo qual a linguagem que eles entendem. Se é uma linguagem mais emotiva, se é uma linguagem mais aberta, se é uma linguagem mais séria, informal, formal, como que eles vão me entender melhor? E fazer a escolha certa para assim ser objetivo, para assim ser alcançável. O terceiro passo é ter autoridade. As pessoas falam muito sobre isso na internet, e essa expressão é muito usada, mas autoridade é a mesma coisa que conhecimento. Tenha conhecimento daquilo que você vai falar. Estude, pesquise, busque. Você tem uma faculdade, você já tem um conhecimento sobre aquele tema que você vai falar. Mas não necessariamente pessoas têm autoridade só de uma faculdade. Tem pessoas que têm autoridade da experiência de vida. Quantas pessoas que nós conhecemos que não fizeram uma faculdade de engenharia, mas são excelentes naquilo que fazem. Mexem com elétrica. Quantos eletricistas nunca fizeram uma faculdade de engenharia elétrica, mas têm uma experiência, às vezes um conhecimento maior que alguém que fez o curso? Isso pode acontecer por experiência, por trabalhar, por buscar. Não estou dizendo que as pessoas não devem fazer faculdade, não devem estudar. Devemos sempre buscar conhecimento onde quer que estejamos, para tudo que formos fazer. Mas isso sim acontece, isso pode acontecer, nem sempre a pessoa tem um curso superior, mas tem algo para ensinar, tem algo que a experiência mostrou para ela, que a experiência mudou a vida dela. E se ela pode falar para outra pessoa sobre isso e que isso também vai mudar a vida dela, bora lá! Ela tem que falar, ela tem que mostrar o conhecimento que ela recebeu e que pode mudar a vida de outras pessoas como a dela foi. Ter autoridade é ter conhecimento. Conheça o tema, busque por ele, porque quem conhece tem argumentos, tem persuasão, não precisa se enrolar, consegue manter a firmeza e a segurança no que fala, porque estudou sobre o assunto, porque pesquisou e sabe qual caminho seguir. Sabe o que dizer para não precisar voltar, para não precisar repetir aquilo que falou anteriormente. Deixar tudo bem direto para aqueles que estão ouvindo. Passo 4, organização. Tenha uma organização. A organização impede você de se perder e faz com que você vá direto ao foco e direto ao ponto. Por isso, se organize. O que é se organizar? Ter um roteiro, ter uma apresentação de slides com tópicos para você não ficar lendo e assim evitar a repetição. Você vai direto ao ponto através do tópico. Você vê ali como eu estou vendo, estou vendo cada um dos tópicos e depois eu faço a explicação deles para vocês.
organize assim as suas apresentações, para que não tenha problema de você se repetir, de você tornar repetitiva a sua fala. Como organizar um roteiro? Como que eu vou fazer isso para que esse roteiro não fique tão complicado? Faça ele de acordo com o público que você está vendo, que você está tendo. O mais comum de roteiro é o roteiro cronológico, que eu chamo do roteiro dentro da caixa. Eu falei aqui sobre, até foi sem ser na live passada, na outra eu falei sobre o roteiro dentro da caixa e o fora da caixa. O que é o roteiro dentro da caixa? É o roteirinho padrão, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você segue aquele passo comum de redação de escola e ali você organiza a sua fala. O roteiro fora da caixa, você já pode inventar, você já pode criar da forma que gosta mais. Pode começar do início, é louco isso, mas é real. Você pode pegar o ponto B e do ponto B você tira o A. Olha, para você chegar no B, você precisa fazer isso, isso e isso. Você começa falando já do final, do que é alcançável. Você põe o alcançável no início e mostra como chegar até ali depois. Isso é possível, é um exemplo que eu dou, mas existem vários outros, com histórias, com dinâmicas. O fora da caixa é o roteiro que você pode criar como você quiser. E eu, inclusive, fiz uma pesquisa na semana passada perguntando para as pessoas se elas se consideravam mais dentro da caixa ou fora da caixa. E foi engraçado que a maioria colocou dentro da caixa. Eu acho que a visão das pessoas dessa expressão é de que elas sejam assim doidas ou agitadas, ou é a visão delas de fora da caixa. Não, o que eu queria dizer com fora da caixa é ser uma pessoa criativa, inovadora. Uma pessoa que gosta de fazer as coisas de uma forma diferente, que gosta de inovar. Tomar mais uma aguinha aqui que a garganta tá arranhando. Depois da organização, é importante você cuidar com a fuga. Tem um filme, eu acho que é Noiva em Fuga o nome. Não seja noiva em fuga, que nem é do filme. Não fuja do tema, ou seja, do objetivo da sua fala, daquilo que você está passando para o outro. Se o seu objetivo é emocionar, não fuja da ideia de emoção, de emocionar o público. Não fuja para contar piada, por exemplo, um exemplo bem direto. Não comece a contar piada e fazer o público rir, se a sua ideia principal é emocionar o público. Não fuja do tema, é que nem redação de Enem. Cuidado para não sair fora do objetivo que você traçou lá no início, da rota. Cuidado, segue o GPS, segue o passo a passo, aquilo que você idealizou, porque fugindo do tema você confunde o seu público. Aí é onde você não gera objetividade, não gera clareza para as pessoas. Elas ficam confusas. Cuidado, não seja uma noiva em fuga. Passo 6. Mantenha o foco do seu público. Não tire eles do foco. Você está lá falando... eu vou dar um exemplo aqui porque eu sou de dar exemplos bem reais e eu gosto disso, acho que é mais prático, fácil das pessoas saberem. Eu tive uma professora no ensino médio que ela adorava contar histórias. No meio da aula, ela estava explicando lá sobre a matéria e daqui a pouco ela começava a contar uma história da vida dela, que ela tinha ido não sei aonde, não sei o que. Você acha que o aluno conseguia voltar pro tema depois dela contar a história? Ela tinha tirado totalmente o nosso foco do tema, totalmente o nosso foco da ideia. Cuide para não tirar o foco do seu público. Você está lá falando um assunto sério, de repente você sai para algo que não tem relação nenhuma com o assunto, ou porque eu me lembrei disso agora, ou conta uma piada e tira totalmente o pessoal do foco. Ele tem muito a ver com a fuga também, mas tem muito cuidado com isso. E o último ponto, que é o ponto 7 para você ser objetivo, é o tom de voz e as pausas. Como assim? Tom de voz e pausas me ajudam a ser mais alcançável para o meu público, mais compreensivo? Sim, porque o seu tom de voz, ele mostra aquilo que você sente, ele mostra se você quer que o público perceba, que o público fixe aquilo que você falou através da entonação.
Nós chamamos de entonação. Quando você quer falar algo que é muito importante, você chama a atenção do público. E não esqueçam disso! E você já puxa uma entonação. Isso faz com que o público preste atenção, dá aquela acordada na galera, né? A galera, se tava dormindo, que não é o ideal, acorda. Porque é um ponto importante, um ponto que precisa estar fixado. O seu tom de voz te ajuda a ser objetivo, a mostrar que sinto tristeza, sinto raiva, sinto alegria, estou feliz, estou triste, estou com raiva, mas estou bravo. E você muda o tom de voz e a pessoa entende, a pessoa compreende. É a questão de você não causar confusão no outro. A pessoa diz, eu tô meio bravo assim hoje, com uma voz assim bem tranquila, eu tô meio bravo. E o outro fica totalmente confuso. Como assim a pessoa está brava, mas ela está falando assim, numa paz, numa tranquilidade, não tem fúria nenhuma nela. E isso causa confusão no outro. Seus sentimentos são passados através da entonação e do seu tom de voz, por isso eles ajudam a ser objetivo. E faça as pausas. Em cada frase que você for falar, a cada ideia que você for mudar, respire. Respire e faça as pausas para você não confundir, não misturar ideias, não pegar o liquidificador lá e misturar tudo que você falou. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa que fala rápido demais. Tem pessoas que falam rápido demais, elas não respiram e você geralmente fica sem entender o que ela falou, porque às vezes elas não falam nem a palavra aberta, nem a palavra compreensiva. Às vezes elas falam de uma forma tão rápida, tão ligeira que você não entende. Você fica assim, o que ela disse? E agora? O que eu faço? Aí a gente tem um problema de objetividade e de clareza. Por isso, cuide da sua dicção, cuide do seu tom de voz, entonação e faça as pausas. Respire para que você possa mudar de ideia e a outra pessoa possa entender, ok, essa ideia terminou, esse pensamento fechou. Agora ele começou uma nova, agora eu tenho que entender essa nova ideia que ele está me trazendo. Se você ainda não fez um print desse checklist para ser objetivo, eu te recomendo que aproveite agora, faça o print enquanto ele está aí na tela, mostra aí, compartilhe com seus amigos, se você tem amigos que têm essa dificuldade, guarda para você e usa ele quando for preparar a sua fala em público. Se você tem alguma pergunta para me fazer, surgiu alguma dúvida aí naquilo que eu falei, no que eu comentei aqui, pode colocar nos comentários que tem aqui embaixo, ou então tem uma caixinha também aqui para mim embaixo, depende do celular, tem um balãozinho que tem um ponto de interrogação dentro. Nesse balãozinho você pode colocar a sua pergunta ali. Também dá para fazer assim, como você achar melhor. E pode também apertar no coraçãozinho se essa live está sendo boa para você, se ela está te ensinando, se ela está te trazendo alguma transformação, alguma ideia que você não sabia, ela está te ajudando em algum ponto, você pode clicar também no coraçãozinho. Isso me ajuda a saber se eu estou no caminho certo, se eu estou te ajudando. Combinado? Fez o print aí? Tudo certo? Valeu, ó, os corações. Alguém deu certo aí. Já tirou o print, já guardou pra você, então eu vou tirar a tela separada e vou voltar pra tela inteira. Pronto. Tecnologia é assim, até a gente acertar, né? Mas agora deu tudo certo. Voltando aqui. Percebeu como ser objetivo é muito mais prático do que você pensava? Talvez você imaginava que fosse um bicho de 7 cabeças, algo em que você precisaria ter um vocabulário bem rebuscado, bem difícil, bem culto, que você precisasse talvez conhecer muitas enciclopédias, muitas e muitas pesquisas, mas não. Ser objetivo tem muito mais a ver com você e com o público do que necessariamente com um estudo muito difícil, com palavras muito complicadas e rebuscadas. Não é isso que mostra que você é objetivo. Eu sempre cito esse exemplo de clareza e objetividade. Tem diversos professores em universidades que não conseguem passar a sua mensagem porque eles não sabem explicar. Eles não têm didática, e a didática é objetividade e clareza.
Eles não sabem como fazer as pessoas entenderem aquilo que eles aprenderam. Eles têm dificuldade, sim, de ser objetivos e de ser claros. Por isso não é algo tão difícil. Mesmo que você tenha palavras simples, mesmo que o seu vocabulário não seja enorme, não seja diversificado, você conseguindo chegar nas pessoas e tornar a sua ideia alcançável para elas, é o que vai fazer com que elas sejam transformadas e com que você chegue no ponto, com que você vá direto ao ponto. E tem uma frase do Albert Einstein que ele fala que se você não sabe explicar algo simples, então você não entendeu bem o que está dizendo. Ela é muito representativa e fala justamente aqui, se você não sabe explicar nem algo simples, algo fácil, é porque você não entendeu bem. Você precisa voltar lá, estudar melhor, buscar autoridade, conhecer o seu público, determinar o seu objetivo, para que assim você consiga explicar de uma forma simples, de uma forma fácil para aquela pessoa que está te ouvindo. Combinado? Eu espero que essa live tenha sido especial para você. Vale lembrar que nós temos reprise das lives. Toda sexta-feira sai uma live nova de reprise lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não segue lá, vai lá, se inscreve no canal, badala o sininho para não perder nenhum vídeo. Curte, compartilha com as pessoas que precisam ouvir alguma live interessante, mas elas estão lá, elas estão saindo uma vez por semana. Se você não viu a live de hoje, chegou agora no finalzinho, ela vai estar também disponível lá no meu canal do YouTube mais pra frente, porque a gente tá seguindo a ordem cronológica das lives, mas ainda esse ano ela sai lá, ainda esse ano você consegue assistir a essa live. Ficou alguma dúvida por aí? Você não entendeu algo? Quer comentar, quer dizer alguma coisa? Aproveita esses últimos momentos que nós temos aqui os comentários para você colocar. E toda terça-feira também nós temos votação nos meus stories do tema da live. Porque na minha página quem escolhe os temas da live são vocês. Vocês é que decidem qual o tema de cada live, das nossas lives de quinta-feira. Por isso que é uma live específica, que você, olha, eu preciso muito daquele tema, eu preciso muito daquele assunto. Vai lá nas terças-feiras nos meus stories e vota qual o tema que você mais quer ouvir aqui. Inclusive, como eu falei lá no início, a parte de determinar o objetivo, que é a primeira, é a primordial, eu percebo que muita gente tem dificuldade, por isso eu já vou adiantar, já vou dar spoiler aqui, vou colocar ela como opção para votação na próxima terça. Como determinar o seu objetivo? Porque eu percebo que dou o checklist aqui, mas nem todo mundo sabe como fazer isso. Por onde começar? E aí, professora Andressa, me ensina a determinar um objetivo, porque eu não sei. Vou colocar como opção lá para vocês. Então, na próxima terça, vai lá, participa das votações de live, da escolha de live. E eu te espero na próxima quinta-feira com mais um tema. Quer ver reprise de live? Amanhã sai uma reprise lá no meu canal do YouTube. Segue aí para continuar vendo os conteúdos. Que você tenha uma boa noite e até!